Bom dia, meu povo amado do grupo. Muitas pessoas têm perguntado como iniciou a doença do meu marido, quais foram os sintomas. Como eu sou muito preguiçosa para escrever e o texto seria muito longo, eu resolvi gravar esse áudio. É o seguinte, gente, toda a vida ele foi motorista e apaixonado pelo volante. Só na mecânica Risse ele permaneceu 33 anos. Então ele era muito preocupado com as viagens. Por exemplo, se ele tivesse que sair numa viagem 6 horas da manhã, ele tivesse que sair daqui de casa, 3 horas da madrugada ele já estava levantado, as luzes todas acesas, tomava banho, dava descarga. Então assim, 3 horas da manhã eu já não conseguia mais dormir, porque ele ficava tão ansioso para sair na viagem, que ele ia sair de casa às 6 horas, mas 5 horas ele já saía daqui, sempre muito preocupado. Se ele tinha que sair daqui 5 horas da manhã numa viagem, sair de casa, ele já saía na noite mesmo. Já viajava à noite, parava num posto, e era assim, sempre muito preocupado. Quando deu o problema mesmo, que onde se descobriu que ele tinha um Alzheimer, ele tinha ido fazer uma viagem para Ponta Porã. Ele foi levar uma máquina numa segunda-feira, onde ele estaria de volta na terça-feira. Estaria de volta na terça. Foi a semana do Ano Novo, e agora vai fazer 6 anos. Esse Ano Novo agora vai fazer 6 anos. Então, nessa viagem, ele se perdeu daqui para Ponta Porã, onde ele iria entregar a máquina esteira, porque a mecânica transportava a máquina esteira, a mecânica Risse, onde ele trabalhava. Então ele saiu daqui para entregar essa máquina, só que ele se perdeu. Ele já se perdeu e andou, segundo o que foi depois rastreado pela Polícia Federal, porque o caminhão não tinha rastreador, ele andou 170 quilômetros dentro de um canavial antes de entregar essa máquina. Então, vocês imaginam o medo que ele passou, né? Próximo a Ponta Porã, uma estrada muito perigosa, que ele estava habituado a fazer essa linha, ele se perdeu 170 quilômetros, aí já era a doença. Ele conseguiu chegar em Ponta Porã e entregar a máquina. Só que no retorno de Ponta Porã para Prudente, ele desapareceu. Então, era para ele ter voltado na terça, ele foi aparecer aqui em Prudente no sábado de manhã, que já era o dia de Ano Novo, onde o patrão dele estava uma verdadeira fera, já esperou ele na mecânica e disse que até queria bater nele. Tão nervoso que ele estava. O patrão perguntando para ele por que ele demorou, ele falou, mas eu não demorei. Eu só parei no Bataguaçu, porque o caminhão deu um problema no farol e eu dormi lá e deixei para sair no outro dia de manhã. Então ele já não tinha percepção de quantos dias ele tinha demorado. Ninguém conseguia entrar em contato com ele, porque a bateria do celular acabou e antes disso ele tentou fazer muitas ligações. Só que os números que ele ligava eram muito misturados. Então ele misturava o número da mecânica Risse com o número da minha casa, com o número do meu celular. Então havia vários números no celular dele, muita mistura de número, que já o cérebro dele já não se lembrava. Ele deu um branco, né, nessa viagem. Quando ele chegou em Prudente, que nós achamos muito estranho, né, o que aconteceu. Então, o que foi feito? O patrão, na segunda-feira, voltando a trabalhar, uma pessoa que tinha trabalhado 33 anos, que tinha sido motorista super correto na firma, cumprido seus deveres, um homem que teve até procuração da firma, que nunca fez nada de errado quando ia para a fazenda, até ele tinha uma procuração que ele podia transportar os bois que tinha na fazenda, ou até vendas ele podia fazer. Ele levou uma advertência da firma, uma carta de advertência, onde dizia que o que ele dizia não condizia com a verdade dos fatos, ou seja, a carta do patrão dele dizia que ele estava mentindo. Quando na realidade, o rastreado o caminhão, o que ele falava realmente não batia, porque aconteceu um fato,
E na cabeça dele aconteceu um outro, porque a doença, ele já não se lembrava do que tinha acontecido. Então ele levou aquela advertência. Aquilo doeu muito para ele, como doeu para mim, 33 anos de firma, e ele ser advertido como mentiroso. Levamos no médico, no neurologista, ele fez uma tomografia. A tomografia detectou que ele tinha um leve esquecimento, que tinha dado uma alteração do lado esquerdo, frontal, mas o neuro falou assim que não era nada grave, isso era coisa da idade, que até então ele estava com 57 anos, que era coisa da idade, e deu uns remedinhos lá para o cérebro e ele continuou trabalhando. Mas aí um mês depois a situação, eu vi que no volante ele estava com reflexos lentos, eu resolvi levar ele em outro neuro, Dr. Marcelo Gervasoni, muito conhecido, muito famoso aqui em Prudente. Ele fez um teste com ele e já falou na hora, ele está com Alzheimer. Na hora eu pensei, esse médico está louco, né? Ele tem 57 anos, não pode estar com Alzheimer. Pediu a ressonância magnética, a ressonância saiu, não deu outra. Alzheimer mesmo, já tinha uma placa bem grande de neurônios mortos já, do lado esquerdo, onde o outro neuro falou que aquilo ali era normal, já não era placa de neurônios mortos. Então, aí começou, ele já saiu da firma, que ele já tinha aposentado, tinha voltado a trabalhar na firma, ele aposentou com R$840 na época da aposentadoria dele, hoje ele ganha R$1.400, que mal dá para a gente se manter devido à doença. Então, aí lembrando fatos, como eu já narrei aí para vocês, lembrando fatos agora que foi narrado para o médico, que há 10 anos atrás aconteceu um fato à noite e vinha acontecendo vários fatos noturnos, que agora, conhecendo a doença, a gente volta lá há 11 anos atrás. Ele já estava com Alzheimer. Só não tinha acontecido nenhum fato grave, como aconteceu na viagem. Então, assim, por que a doença dele é tão grave, é tão séria, tão agressiva? Porque foi tirado dele, segundo o que o médico fala, o neuro fala e a geriatra fala, e o meu psiquiatra fala, ele amava dirigir. Ele amava dirigir. De repente, a doença arranca dele o volante, que era tudo que ele tinha. Ele amava aquilo ali. A vida dele era dirigir. E ele era muito preocupado em fazer tudo correto, fazer tudo. Então, ele foi arrancado do caminhão, vamos dizer assim. O sonho dele era parar, aposentar, continuar trabalhando um tempo, juntar um dinheirinho, para depois fazer o empréstimo no banco, comprar o caminhão dele. Esse foi o sonho dele a vida toda. De repente, ele se viu sem o serviço, ele não podia mais trabalhar, porque ele só dirigia, então ele não podia mais trabalhar. Ele se viu sem o caminhão dele. Nós vendemos o carro que tinha, porque com 1 ano ele já não sabia mais escrever o nome dele, e o neuro já deu uma carta de imediato, não pode mais dirigir. Ele foi tirado dele, arrancado dele todo o sonho dele. Por isso que ele passa noites e noites dirigindo atrás desse caminhão, atrás da firma, chamando Durval Risse, o Carlos Risse, que eram os patrão dele. Até nesse último vídeo que eu postei, ele fala de Sebastião Gomes. Sebastião Gomes, olha gente, Sebastião Gomes era o pai dele. Até eu já estou ficando meia doida, né? Ele fala do primeiro patrão dele. Do primeiro ele fala. Então, o que ele trabalhou já, o primeiro emprego dele, então ele cita pela primeira vez esse patrão, quer dizer, o cérebro já está voltando mais lá atrás. Então, o problema dele, o que foi? Arrancar dele um sonho. E também ele ficou muito magoado quando ele recebeu aquela advertência. Que mesmo o patrão, sabendo que era um Alzheimer, nunca chegou nele e falou, olha, você me desculpa, enquanto ele tinha raciocínio, né? Porque ele agravou muito de fevereiro para cá com a morte do meu pai. Mas o patrão nunca veio aqui, mas nunca falou para ele, você me perdoa pela advertência, por eu ter te chamado de mentiroso. Porque era uma doença muito grave. É uma doença muito grave. Então eu acho que aquilo lá na época teria aliviado um pouco ele. Porque ser chamado de mentiroso, ser levado à advertência, ser chamado a atenção na frente dos outros, tudo aquilo ali para ele marcou. Mas o que mais dói nele é que ele não aceita ainda, até agora, com o pouco que ele tem de raciocínio, ele não aceita não dirigir. Por isso ele dirige a noite inteira.
Eu dirijo a noite inteira. O dia inteiro ele quer ir para a firma, agora que ele começa a querer ir com a mãe, mas a noite inteira ele quer viajar. Vocês veem que o negócio dele é o caminhão. Então, por isso que a doença dele é tão agressiva, porque na realidade os primeiros sintomas que agora a gente vê que deu nele, ele não tinha ainda nem 54 anos. Então, quanto mais novo, mais agressiva a doença. Já tem pesquisas aí que vocês podem ver que o verdadeiro Alzheimer, a doença verdadeira, como saiu no programa da Ana Maria Braga, e também saiu no Fantástico, a verdadeira doença surge dos 30 aos 60 anos. Essa é devastadora, esse é o verdadeiro Alzheimer. Uma doença degenerativa dos neurônios. Depois existem as demências que vêm por idade, também consideradas como Alzheimer. Mas não é tão agressiva quanto o que dá na idade dele, porque essa é a verdadeira doença. Então, por isso, a maioria dos remédios não fazem efeito nele, surtem efeito ao contrário. Então, gente, desculpa eu não ter escrito, mas é muita coisa para mim escrever e eu não ando com cabeça para escrever. Ultimamente eu choro demais, porque eu estou muito cansada. Essa noite meu filho dormiu aqui com ele e ele dormiu a noite inteira com meu filho. Ele tem uma confiança no meu filho. Por ele ser homem, mesmo não reconhecendo como filho, ele tem confiança no meu filho. Acho que pela voz ser masculina, ele associa. Quando ele levanta, eu preciso pegar o caminhão, meu filho fala, não, pode ficar deitado que eu já vou tirar o caminhão, o senhor vou pôr no lugar. Então você faz isso? Faça, ele volta a dormir. Mas a minha voz feminina não funciona. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelas preocupações de vocês. Vocês são verdadeiros anjos. E nós estamos aí, né? Todo mundo nessa barca, e que Deus nos dê força, nos dê coragem para lutar. E um abraço a todos vocês. Meu muito obrigada, minha eterna gratidão por vocês me ouvirem, por vocês me ajudarem com cada palavra, com cada oração. Porque ultimamente nem oração eu faço. A minha oração eu peço para Deus, acolha minhas lágrimas, Senhor. Porque eu estou muito cansada. Já faz mais de ano que eu não sei o que é sair, não sei o que é fazer um passeio para lugar nenhum, porque antes dele eu cuidava do meu pai, que faleceu em fevereiro. Então eu cuidei do meu pai. Então minha vida quase toda foi cuidadora. Ajudei a cuidar do meu avô, até ele falecer, ajudei a cuidar da minha avó, a mãe da minha mãe. Depois cuidei do irmão do meu pai. 68 dias eu permaneci no hospital com ele, que ele morreu de DPOC, problema no pulmão por conta do cigarro. Depois cuidei do meu pai, que foi muito sofrido. Meu pai sofreu muito. Então, assim, eu tô cansada, tô desorientada. Precisava sair, precisava viajar, mas como? Não posso. Mas a vocês, o meu muito obrigado, gente. Louvado seja Deus por existir esses anjos, essa página do Alzheimer. Muito obrigada.